Hoje você vai conhecer um verdadeiro líder do movimento negro. Ele diz que não há movimento negro, que há negros em movimento. Ele é meu amigo, meu querido irmão, é um dos que fez o prefácio do meu livro, o último livro que nós lançamos, contando a história da minha vida política. Ele andou comigo pelo mundo afora. Estivemos em Cuba juntos, em Israel, no Egito, no Marrocos, na Grécia, em Portugal, na Espanha, na Rússia, na Ucrânia. Andamos pelo mundo todo. O nome dele? Januário Garcia, o negão da boina. E aí, meu irmão? Tudo bem. Tu tá vivo, cara? Sempre vivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Prazer O enorme tempo falar passa, com você. a gente vai vivendo e adquirindo, né, uma experiência cada vez maior, tendo uma visão mais ampla do mundo, vendo uma visão mais holística também das coisas, né? A gente vai vivendo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o fotógrafo Januário Garcia. Januário, nascer judeu e nascer crioulo nesse mundo católico e branco é difícil ou é tranquilo? Depende do ponto de vista e do espaço que você está vivendo, né? A gente tem que levar em consideração, por exemplo, vamos falar em termos de Brasil, né? Em termos de Brasil, por exemplo, a gente tem a religião católica, apostólica romana, que é a hegemônica, né? Mas nós temos, enquanto negro, as nossas heranças de matriz africana, da religiosidade africana, que são os orixás, né? E é interessante que durante a escravidão, na época da escravidão, os negros foram obrigados a criar um cenário novo para que eles pudessem preservar as religiões de matriz africana. Então, o que eles fizeram? Eles criaram a Umbanda, principalmente no sul-sudeste, onde é que tem os bantos, porque no norte e nordeste prevalecem os dias de Nagus. Então, o que aconteceu? A gente pegou, e para ter essa sustentação, tivemos que adaptar os orixás africanos e mesclá-lo com os santos da Igreja Católica. Então, do ponto de vista ideológico, podemos assim dizer, Ogum deixou de ser Ogum para ser São Jorge, para se preservar como Ogum. Não sei se você entendeu. Claro que eu entendi. Entendendo? Então, o que acontece? Ele não deixou de ser Ogum, ele arrumou um apelido. Ele deu um jeitinho. Deu um jeitinho. E até, aliás, não poderia ser diferente em se tratando de Brasil, não é? Exato. Então, o que acontece? Eu acho que, em termos de ser negro e ser judeu nesse mundo, depende de que situação você está vivendo. Quer dizer, aqui no Brasil, a dificuldade de ser negro, ela vem lá desde a época da escravidão. Quer dizer, o Brasil tem 500 anos. A liberdade do negro se deu há 131 anos atrás somente. Ô Januário, você tem consciência, hoje, depois de tanto tempo de relacionamento nosso, depois que você viajou a Israel, depois que você viu diversos museus que trazem a herança do Holocausto horrorosa para o povo judeu, você tem consciência que a história, como eu sempre disse, que a história dos negros e a história dos judeus, elas são duas histórias paralelas, que elas são muito parecidas, Não, claro. E que o sofrimento judaico e o sofrimento negro na Europa branca e oriundo da Europa branca, ele é muito similar? Verdade, historicamente sim, né? Se você pegar o passado, né? Se você pegar lá atrás aquela época dos faraós, em que os hebreus eram escravos, né? E a maioria dos hebreus eram negros. A maioria não, 100%. Ou seja, o judaísmo tem origem com os negros. E vice-versa. E vice-versa. Entendendo? Então, eu acho o seguinte, a escravidão da África foi uma maneira... Quer dizer, quando o colonizador
sai da Europa para buscar esse novo mundo, ele chega num lugar que ele não sabia o que era. Chega lá, é o continente africano, com várias culturas, com vários povos. Agora, é verdade que quem entregava negros para os portugueses, para os espanhóis, eram próprios negros que tinham vencido aqueles negros que estavam sendo entregues em batalhas tribais? É verdade e também não é verdade. Então conta a história. A verdade é o seguinte, sempre houve escravidão na África. Sempre houve. Porque o território do africano não é o mapa da África de hoje em dia. O território do africano era de expansão. Então, à medida que ele ia expandindo, ele ia derrotando grupos. E esses grupos se tornavam escravos. E com o tempo eram assimilados e continuavam fazendo parte do grupo. Não continuavam escravos a vida inteira. E aí foi essa expansão que se deu na África. Com a chegada do colonizador, o que aconteceu? O colonizador começou a fornecer armas, tecidos, uma série de coisas em troca daqueles negros escravizados que perderam a guerra. Eles fomentavam a guerra para ter isso. Então, quando diz que o negro vendia o negro, isso já foi uma certa época muito depois, quase já no fim da escravidão. Por quê? Porque chegou um momento que o escravo era uma commodity que tinha na África. Como a gente tem a commodity aqui da soja, era um objeto de troca. Era um objeto de venda e de troca. E muitos negros usufruíram dessas trocas e disso. Mas não foi o negro que vendia e revendia, não. Isso foi um processo que foi criado pela própria colonização. Ô, Januário, nós começamos a nossa relação fraterna quando você presidiu o IPCN e eu presidi a Federação Israelita. Como é que foi no movimento negro quando eu procurei por você e comecei a me aproximar de você e você também se aproximou de mim e nós conseguimos fazer um trabalho juntos? Não, a questão básica que aconteceu no nosso encontro foi muito interessante. Foi quando nós fizemos aquela marcha de 88 e apareceu na marcha um grupo chamado os Carecas da Baixada. Que eram nazistas. Exatamente. E que eu não entendi bem, que a grande maioria era negra. Aí fundiu minha cabeça. Eu fiquei olhando para aquilo, mas como é que pode? Esses caras... Aí eu fui conversar, vocês são contra quê? Mas a nossa conversa começou em 84. Foi em 84? Porque você foi para Israel comigo em 84. Ah, meu Deus do céu. Então não me lembro, não. Me lembro o seguinte. Sim, que eu fui, a gente se encontrou na Federação Israelita. Eu te convidei lá. Na Rua México. Isso. Levei você para Israel. Isso. E aí começamos um trabalho contra a discriminação em conjunto. Isso mesmo. O que eu quero saber de você é como é que o teu grupo viu essa aproximação. Não, foi tranquila. Tinha desconfiança? Não, foi tranquila. Porque, como eu era presidente do IPCN na época, eu fazia amplas relações. Porque era uma coisa importante o seguinte, nessa época do movimento negro, a gente estava expandindo. Por quê? A gente tinha uma estratégia de luta que o movimento negro, naquele momento, estava para quebrar o conceito de democracia racial no Brasil. Não existe democracia racial no Brasil. O movimento negro era a antítese da democracia racial. Então, uma das coisas que a gente fez foi se relacionar com várias organizações da sociedade civil. Foi aí que se criou o Centro de Estudos Afro nas universidades, foi aí que se criou o Conselho dos Negros nos partidos políticos, e aí foi que a gente se encontrou enquanto Federação Israelita, enquanto outras federações que a gente se encontrou também. Então, a partir daí se fez a conexão. E teve a vinda do judeu da Etiópia aqui, Elazar. Mas primeiro você falou com ele lá em Israel. Foi. Aí eu trouxe ele para cá. Veio para cá. Mas antes disso, a Federação Israelita
no dia que se celebra a questão do gueto de Varsóvia. Eu convidei você. Fez você foi nos Arcos da Lapa. Nos Arcos da Lapa, e você foi um dos palestrantes naquele dia. Pela primeira vez que a Federação Israelita foi para a rua. Exatamente. Foi para a rua. Inclusive, teve o vice-prefeito que estava lá na época e várias pessoas. E os negros também estavam, porque o IPCN foi, com muitos associados lá. Eu acho que foi a partir dessa... Ali nós botamos umas 5 mil pessoas no meio da rua. Depois, a gente teve um evento da Praia do Flamengo. Você, inclusive, usou minha boina naquele evento lá. Fez um discurso lá. Fez um discurso. Caó estava lá. Caó, meu filho cantou, meu filho de 13 anos na época, o Bruce, que hoje tem 40. Olha só, o cara está com 44, ele tem 30 anos essa história. Nossa Senhora. Isso é que foi em 88. Ah, meu Deus do céu. Verdade. Foi muito então, eu acho que essa relação, ela, inclusive, continuou a relação com a federação continuou. Mas não muito como era na sua época, né? Porque aquilo ali foi uma criação minha, né, Januário? Exatamente. E as pessoas que me substituíram não tinham essa ideologia tão presente quanto eu tinha. Nas relações interétnicas, né? Não só isso, como eu sempre disse, sempre achei, continuo pensando igual, que a união entre judeus e negros no Brasil iria dar uma série de frutos muito positivos. Como se deu nos Estados Unidos, né? Exatamente. Como se deu nos Estados Unidos, né? Como é que está o movimento negro hoje? Hoje o movimento negro tem como protagonista a mulher negra. As mulheres negras hoje são protagonistas nessa luta aí. A gente, enquanto homens, também estamos nessa luta aí fazendo coisas também. Mas hoje eu acho que a mulher negra hoje está mais avançada do que os próprios homens negros na luta. E como é que se deu essa condição, na tua opinião? O que aconteceu? Os homens tiraram o time de campo? Não é que os homens tiraram o time de campo, não. O que aconteceu é que há essa luta da mulher na sociedade brasileira, né? Há muitos anos que vem tendo. E acontece que a mulher negra tem uma luta específica, porque a mulher negra ela é discriminada por ser pobre, por ser mulher e por ser negra. Ela sofre tripla discriminação. E ela, então, quer superar isso tudo, né? E, com o advento das cotas também, muitas mulheres se prepararam e entraram para as universidades. E aí elas também cresceram também, né? Como os homens também. Ô, Januário, como é que é, em termos sensoriais, em termos do teu sentimento, do teu coração, ser negro no Brasil? Olha... E como é que você é tratado? Não você, Januário Garcia, que já é um ícone do mundo negro brasileiro, mas um cidadão negro comum. Como é que ele é tratado no Brasil? Olha, eu vou dizer para você, eu tive uma experiência agora muito interessante, mas muito interessante mesmo, que eu me divorciei da Ana, a minha ex-mulher. A Ana é a mãe dos teus filhos? A mãe dos meus filhos. Mas isso não é agora. Só tem o quê? 10 anos? Tem uns 20 anos. 20 anos que a gente está divorciado. Mas somos amigos. Nos falamos hoje, sempre, todo dia, praticamente. E acontece que ela resolveu montar uma quinderia na casa dela, fazer quindins. E conseguiu fazer uma certa freguesia. Isso é em São Cristóvão? Não, na Tijuca. Ela mora na Tijuca, eu em São Cristóvão. E aí ela resolveu fazer essa quinderia e atendia clientes, restaurantes aqui de Copacabana, coisa e tal. E aí, quando chegava a época, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, essas coisas... A venda explodia. Explodia muito, né? Então ela ligava para mim. Para ajudar. Para eu ajudar em fazer a entrega. E eu saía para fazer as entregas para ela. E era interessante que eu chegava, apertava no condomínio, a pessoa dizia, eu vim entregar o quindim aqui no 401, Dona Maria, Dona Fulana de tal, tudo bem. Aí o cara abria a porta, já tinha conversado. Aí quando eu ia andando, disse, pode entrar lá, não é por aqui não, entra por lá. Área de serviço. E eu olhava assim. Aí ele entregava, eu entregava. Mas aí você falava o quê? Você ia lá pelo plano, o cara estava mandando. E normalmente o porteiro negro. Lógico, ou cearense, ou nordestino, que normalmente são esses, né? E era interessante que quando eu entregava o quindim para a senhora, ela dizia assim para mim, o
o senhor me desculpe, eu não tenho nenhum trocadinho para dar para o senhor. Ainda queria te dar uma muleta. Então, eu vi como é que é o tratamento diferenciado. É um tratamento diferenciado. Aquela senhora que estava ali, aquele cara que estava ali, só teve um cliente desse que ele abriu a porta, olhou assim para mim. Pois não, eu digo, eu vim entregar os quindinhos aqui da quinderia, da Ana Felipe. Aí ele disse, sim. Aí ele fez, não, tudo bem, tudo bem. Aí levou, aí trouxe um cheque. Aí quando ele trouxe o cheque, desculpa, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele pode. O senhor é fotógrafo? Eu sou o Januário Garcia, fotógrafo. Ai, meu Deus. Quando o senhor chegou aqui, eu vi, eu falei, esse homem é um homem diferente. Agora que estava lá dentro, eu me lembrei, falei com a fulana, a minha esposa, eu acho que aquele fotógrafo famoso está aí na nossa porta. Meu Deus do céu. Sabe? E aí ele ficou assim, abismado, que eu estava entregando o quindim. Aí ele falou, ficou olhando assim para mim, eu disse, não, tudo bem. As pessoas não conhecem a simplicidade do ser humano. Então, eu acho que ser negro no Brasil é uma luta diferenciada. Você sabe por quê? Porque a gente nasce no vermelho. A gente nasce no vermelho. Já nasce devendo. Já nasce devendo, cara. Já nasce devendo. Você vê o seguinte, imagina você, o Brasil tem 500 anos. A libertação dos escravos só se deu há 131 anos atrás. São 4 gerações. Uma geração está pronta, 5 gerações, aliás. Uma geração está pronta para assumir a sua função a partir dos 25 anos, que vai decidir que vai casar, que já está terminando a universidade, que está fazendo isso, que está chegando, está chegando. Só passaram 5 gerações para a gente. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E eu acho até que a gente progrediu muito. Porque no dia 14 de maio de 1888, a maioria não sabia ler, não sabia escrever, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada. Nós vamos continuar essa conversa já no segundo bloco de Menorá na TV. Não sai daí, porque esse papo é esclarecedor. É bom que você consiga compreender a luta do negro no Brasil, que não é diferente da luta do judeu na Alemanha nazista. Não é diferente da luta do judeu desde que ele foi expulso do Oriente Médio pelos romanos e acabou sendo espalhado pela Europa. Não sai daí, já a gente volta com Januário Garcia, o fotógrafo entregador de quindim. Eu não ia apontar isso, que eu sei que o cara vai arrecadar, sabia? Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV com o Januário Garcia. Ele está contando para a gente como é ser negro num país em que as pessoas têm um sentimento de preconceito bastante arraigado. É o seguinte, quer dizer, nós só temos cinco gerações, né? Você está dizendo que o negro já nasce devendo. Já nasce devendo. Por que a gente já nasce devendo? Porque tem um sistema de exclusão na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela é machista, ela é exclusivista, ela é racista. Por quê? Porque tem uma lógica a sociedade brasileira. Qual é a lógica da sociedade brasileira? O macho alfa branco, ele está aqui. Aqui tem a sua mulher. Aqui tem os seus filhos. Aqui seus parentes. Aqui seus amigos próximos. E aqui você vai encontrar os negros e lá atrás você vai encontrar os índios. Então ele é o centro do poder. Ele é que decide, ele é que vê. Agora, tem uma diferença entre negros e índios, porque os negros são parte atuante da sociedade brasileira. Os índios não. Os índios ainda não conseguiram se integrar, ou não querem se integrar, ou há um preconceito tão grande que não permite que eles se integrem. Eu não entendo muito bem essa questão. Talvez você possa me ajudar a entender. Porque é um outro tipo de cultura. A cultura do nativo é bem diferente da nossa cultura. A cultura africana, ela chegou e se adaptou no Brasil. Trocou. Ela trocou, mesclou, que eu digo, mesclou.
O Ney Lopes, naquele livro dele sobre dicionário banto, ele nos mostra que nós falamos 300 palavras africanas por dia, que a gente fala, que está impregnado. Nós em português. Em português. Brasileiro. Em português brasileiro. A Lélia Gonzalez dizia o seguinte: nós não falamos português, nós falamos pretuguês. Porque essa é a realidade, a nossa língua daqui é diferente. Você chega nos países africanos de língua portuguesa, não tem nada a ver com como é que a gente fala. Então, o que acontece, Ronaldo? Acontece que a gente vive nesse país que tem essa exclusão. O que eu estava dizendo, nem todo branco é pobre, mas a maioria do pobre é preta. Mas já está havendo uma redenção nessa área, ainda que contada nos dedos. Muito futebol, música, mas é muito, na área cultural. Muito pouco. Sabe por quê? Porque, segundo as estatísticas do IBGE, os não brancos brasileiros hoje atingem a 53% da população brasileira. No universo de 50 milhões, nós somos mais de 100 milhões. Então você conta meia dúzia de jogadores de futebol, meia dúzia de artistas, no universo de mais de 100 milhões de pessoas. Então, esse universo é um universo que está excluído da sociedade brasileira. Agora, o povo brasileiro está muito empobrecido. Branco, preto, índio, sei lá quem for, a coisa não está boa para ninguém. Obviamente que as classes menos favorecidas estão mais ferradas. Mais ferradas. Isso aí não temos dúvida. Será que a gente vai dar a volta por cima? Eu não acredito num Deus que não dança e não confio num fiel que não mexa. Num Deus que não dança e num fiel que... Não mexa. Que não mexa? Como é que é isso? A gente tem que virar essa mesa. A gente tem que mostrar à sociedade brasileira que o Brasil só vai virar uma nação quando a gente tiver uma sociedade de igualdade de oportunidades. Isso aí nós concordamos 100%. Sem isso, a gente vai ficar esse paizinho que está aí. E qual é a fórmula para encontrarmos uma equação que dê igualdade para todos? Investimento maciço em educação? A partir daí, educação primária. Bons professores, boas escolas e bons ordenados, salário para os professores. Você acredita que o governo do PT estava efetivamente introduzindo política nas escolas, sexo nas escolas, fora de hora? Ou você acha que isso é tudo conversa fiada? Não vou dizer para você o seguinte, eu não acredito nisso não. Sinceramente, eu não acredito nisso não. Eu vejo o seguinte, eu acho que o pessoal menos conservador tem mais facilidade de fazer colocações que as pessoas conservadoras. Eu tenho dois netos em escola, sabe? E converso com eles. Normalmente, nunca chegou essa coisa. São filhos do teu filho mais velho? Não, meu filho mais velho não tem filho. São filhos do segundo filho. E, por sinal, há uma coincidência muito grande, né? Ele é ator, né? Não. O ator é o Raoni. É o mais novinho. É o mais novo. O mais novo. O Irá. O Irá que é o pai do antropólogo. Que é o pai dos teus netos. Meu pai do meu neto. E é interessante que o Irá, o nome dele é um nome indígena. Raoni também. Raoni também. Aruan também. E Tainá é a minha filha também. Então, o que acontece? Depois você vai me contar por que você fez essas escolhas. Acontece o seguinte. O Irá, ele estudou ciências sociais aqui na UF, foi fazer mestrado em antropologia na USP de São Paulo e fez doutorado e pós-doutorado em etnologia na USP. E hoje ele está na Universidade de Davis, na Califórnia, como professor visitante. E a matéria dele, ele resolveu trabalhar com os Auá Guajá, que é um grupo de índios que são nômades pelaquela floresta amazônica do Maranhão. Ele passava meses e eles andando pelas matas com os índios
E de vez em quando chegava um alô dele que passou num posto da FUNAI e pediu para avisar, que ia avisar até chegar para a gente. Então, e é engraçado que em Auaguajá, o nome dele significa tronco duro. E foi interessante isso, dele ter estudado quando você falou o negócio de índio, né? Por isso é que eu disse a você o seguinte, o índio ele tem uma particularidade, ele tem uma outra vivência, a vivência dele é a mata, a vivência dele é um outro lugar. Agora, nós, negros, já chegamos aqui dentro da urbs, dentro da urbanidade, como elementos de escravos, e vivendo numa sociedade escravocrata. Por que você colocou nomes indígenas nos teus filhos? Isso é uma decisão tua, da tua mulher, conjunta? Como é que foi? É uma decisão nossa mesmo. Mas por quê? Não tem uma razão assim, porque são nomes brasileiros. São nomes brasileiros. O Irá, em Tupi-Guarani, significa pássaro do paraíso. Tainá significa grande estrela da manhã. Raoni, em homenagem ao cacique Raoni. E Aruã, aos povos de Aruanda, relativa a Aruanda. Me conta uma coisa, o que é que você mais admira hoje em dia no movimento afrodescendente? Eu não sei como é que vocês estão se denominando. É o movimento negro, movimento afrodescendente. É o movimento negro. O que eu admiro mais? O que você admira mais? A nossa capacidade de resistência, né? Embora sofrendo todas as pressões que tem, a gente continua resistindo, continua fazendo as nossas coisas, continua fazendo as nossas manifestações. Você vê, por exemplo, a questão da intolerância religiosa, que a gente puxou isso aí, e estamos andando pelas ruas aí, aqui em Copacabana mesmo, tem aquelas marchas da intolerância religiosa, que até a Federação Israelita também participa disso. Eu só não gosto desse título, intolerância religiosa. Eu vou dizer por quê. Nós já discutimos isso muitas vezes, você esqueceu. Você tá velho, cara. Não me lembro. Tá velho. Olha só. Não, tem 76 anos, cara. Então tu é uma criança, olha só. Vai ver que você esqueceu porque é uma criança. Intolerância, rapaz, é alguma coisa que alguém sente quando olha para você de cima para baixo. Olha, você sabe o seguinte. Eu uso guia de santo. E já cheguei em certos lugares que o pessoal da igreja evangélica olha para mim de cima para baixo. Isso é intolerância. Exatamente. E a tolerância é o camarada que te olha de cima para baixo, mas deixa ele aí, entendeu? O que a gente precisa lutar é por respeito às diferenças. Não, mas você não pode descartar essa questão da intolerância. A pessoa tem intolerância com você porque você usa uma guia de santo. Não, a pessoa tem intolerância comigo porque ela é uma idiota. Mas quando você me fala... Ela tem que me respeitar. Eu sei, mas quando você fala que não gosta desse nome, intolerância, você vê que isso realmente existe essa intolerância. O pessoal da igreja evangélica... Na verdade, a palavra intolerância está perfeita. A palavra que não presta é tolerância. Essa que não presta. Tolerância, tudo bem. Essa que não presta. Não, isso aí eu sei. Vou falar que eu tolero o cara, mas não tenho. Exatamente. Tolero o cara. Tolero o cara, mas não gosto do cara. Mas tudo bem. Mas de que você mais gosta no movimento negro? Não, exatamente, que eu gosto do movimento negro. Mesmo diante da pressão... A gente resiste. E o que você menos gosta? O que eu menos gosto no movimento negro... Olha só, eu digo que a judeusada é burra. Os caras ficam com raiva de mim. Eu pergunto a você, a negrada é burra? Não é que a negrada seja burra. A negrada, de um modo geral, ela não consegue trabalhar com as ferramentas que tem aí. Por exemplo, agora, dia 23, vai ter uma manifestação. Esse mês estamos fazendo 21 dias de racismo, sobre racismo no Rio de Janeiro. Só que quem sabe disso é o movimento negro. A sociedade como um todo não sabe disso aí. Então, por exemplo, dia 23 é depois de amanhã, é sábado, vai ter uma série de eventos na Praça Mauá. Filho de Gandhi vai estar lá, vai ter a lavagem da Praça Mauá. O que significa a Praça Mauá para o negro brasileiro? A Praça Mauá... É a porta de entrada dos escravos? Não, a porta de entrada dos escravos... É a Praça 15? Não é a Praça 15.
É o Valongo. Valongo. O Valongo, lá perto do Hospital dos Servidores. Ali que é a entrada dos negros. A Praça Mauá hoje é porque houve uma renovação, há uma nova ambientação. Agora, para aquilo é uma imensidão. Para você ter um bloco lá de 60 pessoas, 70 pessoas, não vai significar nada naquela imensidão. Então, qual seria uma coisa adequada? Conversar com 5 ou 6 diretores de bateria de escola de samba e pedir para levar suas baterias de escola de samba para a Praça Mauá e juntas fazer um grande concerto de percussão. Você imagina, por exemplo, uma bateria de 300 bateristas tocando, regido por Isaac Karavichevski, alguma coisa na Praça Mauá, fazendo um concerto de percussão. Mas essas ideias você que tem. Eu falo, você conhece o mundo, você viajou, você fotografa maravilhosamente bem. Os caras te ouvem. Eu falo. Mas não adianta falar. Sabe, eu acho que o que me Eu já me cansei de falar. Quando eu começo a falar, sabe o que os caras dizem para mim? Volta lá para fazer. Mas não, chega. Tô velho, cara. Tô com 70 anos de idade, não quero mais. Eu acho que a gente precisa utilizar as ferramentas dessas mídias que tem aí. Essa coisa de WhatsApp, mídias, Facebook, essas redes sociais é muito boa. Mas você coloca uma coisa lá, você olha e diz assim, 300 pessoas se confirmaram que vão. Quando você chega lá, tem 20, tem 30. Então, isso não funciona. Então, eu acho que a gente tem que ter novas criações, novas perspectivas de mobilização da sociedade brasileira, principalmente a comunidade negra. Ô, Januário, eu costumava dizer, quando eu presidia a Federação Israelita, que não adiantava a gente pescar de anzol. A gente tinha que pescar de rede. Verdade. Porque a população judaica, assim como a população negra, estão tão afastadas do centro de pensamento, claro, do centro cultural, do centro ideológico, claro, do centro de decisões que organizam essas duas comunidades, que você tinha que trazer os caras jogando rede no alto mar, não tinha condição de pescar de anzol. E aí eu pergunto a você, o mundo negro no Rio de Janeiro é participante? Temos algumas pessoas que estão dentro da mídia, principalmente na área artística, que são participantes. Mas o que ocorre, normalmente, é uma coisa muito interessante. É que quando essas pessoas alcançam essa status de mídia, as pessoas se afastam. Eu não sei se elas têm medo de se colocarem e perder os seus espaços na mídia, sabe? O cara chegar e falar, olha, tem racismo no Brasil, eu sofro racismo, na minha carreira... O cara não fala. Não fala essas coisas. Tem medo, acho que tem medo de falar. Sabe? É uma coisa que eu aprendi. Eu fiz terapia de grupo 4 anos e fiz individual 5 anos. E uma das coisas que eu aprendi e que eu vejo em você sempre, para mim, é essa referência, eu não tenho medo de dizer para as pessoas o que eu sinto. Aquela história, eu não posso pensar por você, Ronaldo. Eu não vou dizer isso para o Ronaldo, porque ele pode achar que... Aí eu vou ter que dizer para ele que sabe? Eu vou ter que dizer para ele que aí ele vai me dizer. Então já estou pensando por você. Um negócio que eu vou dizer para você e você vai dar a resposta. Eu me vire. Você vai dizer. É isso. Então a maioria, eu sei disso. A maioria das pessoas querem pensar pelo outro. E não pode. Você tem que chegar e tem que dizer, eu não gosto, eu acho feio. O que você acha? Isso é uma merda, cara. Eu não gostei. O que você acha dessa foto? Ruim pra caramba. Pô, mas é ruim, cara. O que você quer que eu diga? Pô, você não dá refresco, não é refresco, não, cara. A foto tá feia. O que você quer? Olha aqui, por causa disso, aí o cara, pô, pô, sabe? Eu não vou dizer pro cara, pô, não vou. Então, o que eu vejo, a gente tem que ter essa atitude, que eu chamo atitude.com. Já a gente volta com o terceiro bloco de Melhorar na TV com januariogarcia.com. Estamos de volta com Januário Garcia
em Menorá, na TV, dando início ao terceiro bloco dessa nossa conversa aqui. Ô, Januário, eu tenho uma fotografia que você tirou de mim, você deve se lembrar. Nós estávamos no Egito e eu tinha comprado todo aquele aparato de roupa árabe, me vesti e falei, Januário, tira essa foto aqui para mim, que eu vou guardar isso pro resto da minha vida. Você se lembra disso? Lembro. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o sentimento que você guarda dessas viagens todas que nós fizemos pelo mundo judeu? E logo em seguida, eu quero que você me diga como é que você se sentia nos debates que eu provocava com os dirigentes das comunidades judaicas fora do Brasil. Bom, primeiro que as viagens, a gente viajou por lugares históricos, né, Ronaldo? Você chega, por exemplo, em Istambul, cada pedra daquela da rua tem uma história. Ali foi Constantinópolis, está entendendo? Ali é um lugar assim que você vê. Você chega no Cairo, é outra coisa. Você chega no Marrocos. Então, a gente foi em lugares de culturas incríveis, históricas, sabe? E que a gente aprendeu, né? Aprendeu. Então, eu trouxe uma sensação, por exemplo, você vê Egito, Turquia, Grécia, Marrocos, Espanha, Portugal. Olha só. Moscou, São Petersburgo, Kiev, Odessa. Sabe? São lugares assim, todos lugares historicamente importantes. Havana, isso também. Então, o que acontece? É uma sensação de conhecimento, uma sensação não, a gente consegue ter um conhecimento que a gente diz assim, que a melhor maneira de você conhecer sua casa é você sair de dentro dela. Então, quando você conhece esses lugares, você sabe, aí que você vê que Brasil é esse que você vive, que é uma outra história. E que muita gente, às vezes, fala, aqui não tem cultura, aqui não tem isso. Pô, não tem muita. Não tem ideia. A gente não sabe usar isso. Exatamente, não tem ideia, né? Então, essa grande sensação que eu tive dessas nossas viagens, de ter esse conhecimento. Mas a outra pergunta é a seguinte... Quando você muitas vezes entrava em conflito comigo, porque você dizia assim para mim, porra, cara, você tem que entrevistar os caras, tu tá discutindo com eles, você tá mostrando como é que você fez no Rio, eles não sabem fazer, você fica enchendo a cabeça dos caras. Não, aí é outra coisa. Você tem a síndrome do professor, a síndrome da liderança, sabe? De você chegar e querer mostrar o seu ponto de vista, mas o ponto de vista, você impõe o seu ponto de vista para as pessoas. E não é isso. Você não dá uma dica para as pessoas. Você diz, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado. E às vezes não é isso. A liderança é aquela que observa e chega e dá um toque. É isso que as pessoas falam comigo. As pessoas ficam falando, aí de repente, aí, Jana, o que você acha? Olha, se eu fosse você, eu faria dessa forma aqui. Ó. Não sei se esse meu ponto de vista coaduna com o seu, mas esse aqui eu acho que dá certo. Eu acho que tem isso. Às vezes eu leio, quer dizer, o que eu vi agora? E você bota palavrão, você xinga, você bota umas coisas na internet, mas como é que pode? Por que eu vi agora que você botou uma última aí, que eu ia até escrever para você? Não, se escreve. Você escreve. Não, eu escrevi, mas depois... Você reclama muitas vezes. Mas, eu escrevo, mas... Aí eu rio, acho graça. Essa agora aí que você escreveu, a última aí, que eu falei, nem vou falar nada, não vou dizer nada. Eu também não me lembro o que é. Eu também não sei o que é. Então eu acho que tem essa coisa em você. Agora, você também viu muita gente me agradecer o que eu estava dizendo lá para os caras. Não, tudo bem, não, claro que eu vi isso, sabe? Porque às vezes você vem de fora, e quando você vem de fora, você tem um olhar melhor, você tem um olhar de fora para dentro. E as pessoas têm um olhar desde dentro para desde fora. E você chega com um olhar desde fora para dentro. E aí é uma outra história, é uma outra visão que você mostra. Visão que as pessoas lá talvez não vejam.
Ô, Januário, depois que você passou a andar comigo, viajando, indo a Israel, a gente tendo relacionamento aqui e eu a andar contigo também, você mudou o teu conceito sobre o judeu substantivo? Claro, claro, porque... A pergunta é a seguinte: o trabalho da Federação Israelita, sob a minha orientação naquela época, ajudou a comunidade judaica, na tua ótica? Não, é evidente, porque acontece o seguinte, Ronaldo, vamos partir do seguinte princípio. A questão do judeu, do ponto de vista do não-judeu, é ideológica. Por que grande parte das pessoas não judias não simpatizam ou não gostam de judeus? Porque existe uma outra questão que está em cima da cabeça dele, que é a religiosidade. Ele não sabe que foram os romanos que mataram Cristo. Ele sabe que foram os judeus que mataram Cristo. Eles pensam. É um bom trabalho romano. Matar e jogar a culpa no vizinho. Você está entendendo? Quando eu digo para algumas pessoas, gente, não é, o Cristo era judeu. O cara não tem noção. Era um rabino, judeu. Quando ele chegou ali no templo e chutou o balde, é porque ele viu que estava uma sacanagem. Não, ele não era judeu, ele era judeu. Não, então as pessoas, isso aí, a história, não conta. Então o que acontece? Quando você consegue entender a história do judeu, quando você começa a ver, por exemplo, agora que você está indo para a Nigéria, que tem um grupo de judeus lá que é antes de Cristo, já existe há muitos anos, muito antes de Cristo já existiam esses caras. Quando você começa a conhecer essa história e que você sabe que a contribuição que os judeus deram para a humanidade, como eu estava dizendo para um amigo meu outro dia, eu estava discutindo alguma coisa e ele falou para mim, não, mas esse cara é judeu, cara. Ah, é? Eu falei, é judeu? É. Eu falei, engraçado. Aí eu dei uma paz. O que quer dizer isso? Quer dizer isso, o cara é judeu. Aí ele disse, você não sabe o que é judeu, não? Eu digo, eu sei. Você que não sabe. Eu sei que o judaísmo começou lá pela África. Eu sei que deram contribuições significativas para a humanidade, esse Dr. Sabin, Einstein e outros, Freud, sabe? Esses caras são judeus, cara. Que contribuição. Eu sei, mas agora eu não estou entendendo o que você está dizendo. Então, não sabe a história. Ele conhece uma história. Como é que ficou essa conversa no final das contas? Não, cara, eu mostrei para ele. Você conhece eu estava dizendo isso. Você conhece uma história. Com E? É, com E. Você não com conhece, H tu não ouviu falar. Não conhece uma história. Antes de existir essa história dos judeus, já existia uma história, cara. Antes de existir essa história do negro, já existia uma história. E eu cunhei uma frase que até hoje eu uso nas minhas coisas, que eu digo o seguinte: existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Ô, Januário, de tudo que você viu na tua vida, desde que você saiu de Minas Gerais, pequenininho, até hoje, o que você aprendeu e que você gosta de repetir? E o que você aprendeu que você não repete de jeito nenhum? O que eu aprendi e que não repito de jeito nenhum é uma questão muito simples. É a questão de você ficar antipatizado com uma pessoa de graça, sem saber quem é a pessoa. Quer dizer, preconceito nunca mais. Preconceito puro. Isso eu aprendi. Que depois eu fui vendo que as pessoas são legais. No meu momento que não é bom. Isso sim. Agora, o que eu aprendi e que eu trago na minha vida, e desde pequeno, é uma lição da minha mãe.
que é o seguinte: a minha mãe trabalhava, era empregada doméstica. E quando estava próximo do Natal, eu pedi a ela, de Papai Noel, uma bola número 5. Lembra da bola número 5? A bola número 5 era a bola. Era a bola número 5, era a bola dos campeonatos. Pô, a bola, era a bola oficial. É. E eu pedi a ela uma bola número 5, de Papai Noel. E ela falou para mim, Papai Noel só vai te dar essa bola número 5 se você passar com 10 em todas as matérias da escola. Ronaldo, eu fui à luta e eu passei. Todas as matérias eu passei com 10. Quando chegou o Natal, que eu acordei de manhã, estava lá a bola número 5 do meu sapato cheia. Quer dizer, na verdade, botou para fora da boca, tem que cumprir. Foi isso que ela te ensinou? Não foi isso. Não, foi melhor que isso. Quando eu cheguei na rua, eu era o rei. Dono da bola. Dono da bola. Qualquer jogo eu era titular absoluto. Um dia, eu estou gripado e os moleques vão lá em casa pegar a bola. E eu disse que eu não ia emprestar, porque eu não ia jogar. Não, mas que não, eu não vou. A minha mãe está só ouvindo. Aí chegou e perguntou: o que é que está acontecendo? Não, mãe, é que eles vão jogar, querem a bola, eu não vou jogar, eu não vou emprestar. Pegue a bola. Vai lá dentro e pegue sua bola. Dê para eles. Vocês, quando terminarem, tragam de volta, tá? Tá bom. E eu entrei pau da vida. Minha mãe não falou nada. Os garotos vieram, trouxeram a bola suja, como sempre, né? Eu, quando chegava, eu passava sebo, passava planeiro e guardava ela. E aí, eles trouxeram e minha mãe disse: cuida da bola e depois vem falar comigo. Voltei. Aí, mãe, a bola já está lá. Ela me disse o seguinte: eu vou lhe dizer uma coisa aqui que você não vai entender. Mas eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida, porque de vez em quando eu vou te cobrar isso. Se você não me responder, você vai levar tapa, tá bom? Tudo bem. Ela virou e disse para mim o seguinte: seja plural para se tornar singular. Todos usarão a sua bola, mas saberão que ela é sua. E desde então eu sempre fui um cara plural com as pessoas. Eu sempre ensinei fotografia, eu sempre fui esse cara que você me conhece. Sempre fui plural. Isso eu nunca pedi. Isso foi uma lição que eu tive na vida. Ser plural para tornar singular. Por isso é que eu sou Januário Garcia. Ô, Januário Garcia, plural, o que é que você fez questão de ensinar para os teus filhos? Que são todos vitoriosos. Olha, a única coisa que eu disse para eles na minha vida é o seguinte: eu sou um cara que descendo de uma família que nunca teve nada. Meu bisavô morreu, não deixou nada para o meu avô. Meu avô morreu, não deixou nada para o meu pai. Meu pai morreu, não deixou nada para mim. Então, gente, eu nunca tive nada. Então, a única coisa que eu posso deixar para vocês de herança é o conhecimento. Vocês vão estudar o que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, porque eu vou fazer das tripas coração para vocês estarem, terem conhecimento. E o que aconteceu? Eu tenho o meu filho mais velho, que é o Aruan, que está lá no Espírito Santo, trabalha com marketing de publicidade, de embalagem, faz embalagem da Nestlé, da Garota, essas coisas todas. Tem o meu filho Ira, que está na Universidade de Davis como professor convidado. Tem a minha filha, que está em Bolônia fazendo Pilates. E tem o meu filho, que é ator, Raoni, que está lá em São Paulo, que agora vai vir incluir com uma peça chamada O que é Negro. Uma peça louca que todos os atores ficam nus no palco. Um negócio muito louco. E foi indicado como uma das melhores peças de São Paulo. Então, isso foi o legado que eu deixei para os meus filhos. O conhecimento. Ô, Januário, eu tenho uma lembrança de um episódio que aconteceu comigo e com você, que eu nunca mais vou esquecer. Nós fomos bater na porta da casa do Arafat. Você e eu. Tem as portas até hoje. Quando a gente virou de costas, a gente viu que havia um tanque de guerra de Israel apontado para mim e para você. E nós tivemos que explicar o que a gente estava fazendo ali. O que esse momento significou para você?
Olha, eu até que vou dizer para você, até que não me intimidou, não. Não tive medo de nada, não. Porque a gente não estava em situação eu também não tive, suspeita. Mas foi um momento interessante foi um da minha momento vida. interessante, porque de repente a gente está num lugar que está em guerra, né? Ali tem uma guerra constante. A casa estava toda arrebentada. A casa toda arrebentada. Porque havia uma guerra naquele momento. Exato. Nós fomos lá cobrir a intifada. Eu tenho as fotos dessa casa até hoje, né? E aí, resultado, quando a gente vira que veio aquele canhão, eu não achei que os caras iam fazer nada. Tanto é que a gente veio andando. A gente foi andando. Não, mas chegaram perto da gente para perguntar o que a gente estava fazendo. Lógico. Desceram do tanque e vieram falar com a gente. Mas isso é normal. Mas antes que você estava conversando com um rapaz na cerca, se lembra? Mas aquele rapaz era árabe, não era judeu. Você estava conversando com ele. Exatamente. Aí eu não sei se eles viram você conversando com árabe. Não sei se é por isso. Mentira, nós estávamos em Ramala. Na Mucata, que era a casa do Arafat, que tinha sido destruída pelo Ariel Sharon. West Bank, né? Exatamente. West Bank. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo no Menorá na TV. É um prazer enorme conversar contigo. Muito bom. Quero te agradecer publicamente as palavras gentis que você colocou, que eu não mereço no meu livro e que estão correndo por aí. Perfeito. E quero dizer a você que sempre é um prazer trazer você aqui, bater esse papo, ouvir de você, saber da tua vida e desejar a você muita alegria, muita sorte, muito também. Sucesso, muita saúde, meu irmão. Para mim também. Escrever a orelha do seu livro, para mim, foi uma honra muito grande. Porque a sua vida é uma vida bastante interessante, né? Que eu acompanho muito de perto e muito distante. E, ao mesmo tempo, eu sei da maneira de ser, agir e pensar de você, que eu acho legal. E foi a partir da sua maneira de ser, agir e pensar que eu escrevi aquele texto. E eu acho que enquadrou certinho com o seu livro, com a sua entrevista, o seu livro. Para mim foi uma honra saber que eu associei o meu nome a uma publicação sua. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a assistir às nossas repetições. Nos vemos lá.